Seja bem-vindo a mais um webinário da e-Auditoria. Bom proveito! Olá pessoal, está começando mais um webinário da e-Auditoria, seja bem-vindo. Hoje o assunto é a escrituração contábil digital, a ECD. Como o prazo de entrega está se aproximando, a gente chamou aqui a Michele Rodrigues, supervisora de atendimento especializado da e-Auditoria e contadora, para falar um pouco sobre como a gente audita na prática a ECD usando o e-Auditor, uma das ferramentas da e-Auditoria. Não é isso mesmo, Michele? Isso mesmo, Giovana. Nós, atendimento especializado, ainda recebemos muitas dúvidas relacionadas aos arquivos da ECD e hoje a gente vai solucionar algumas dessas dúvidas. Com certeza, Michele, vamos sim. Para começar, então, você pode explicar para a gente quais análises o e-Auditor faz em relação à ECD e quais arquivos a gente precisa separar para isso? A partir da auditoria do arquivo da ECD, é possível realizar algumas análises e cruzamentos com a ECF, SPED de contribuições e SPED fiscal. Lembrando que esses arquivos eles têm que ser gerados no formato TXT e o cliente pode fazer a separação de uma ECD, uma ECF, 12 arquivos do SPED de contribuições e 12 arquivos do SPED fiscal. Sendo que se a empresa possuir filiais, ele também tem que separar os 12 arquivos de todas as filiais. É importante ressaltar, Giovana, que antes de realizar o cruzamento da ECD com o SPED fiscal e o contribuições no auditor, o cliente ele tem a opção de realizar uma parametrização no cadastro da empresa, que a gente vai mostrar agora como que funciona. Vamos dar uma olhadinha. O cliente pode configurar, se quer que o auditor considere para estes cruzamentos, os CFOPs 5922, 6922, que é de simples faturamento decorrente da venda para entrega futura, o CFOP 5949, 6949 e 7949 de outras saídas, e o CFOP 7501, que é de exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação. Michele, e depois que a gente separa todos esses arquivos, é só a gente arrastar para o e-Auditor que ele faz tudo sozinho? Isso mesmo, vamos arrastar os arquivos na página inicial do auditor. Vamos dar uma olhadinha? Vamos arrastar os arquivos aqui na página inicial do auditor, clicar em auditar agora e depois clicar em acompanhar a análise. Muito fácil, realmente. E aí, depois que a análise estiver pronta, como que a gente vê os resultados da auditoria, Michele? Após finalizar a análise, basta clicar em ver análise completa, que ele vai trazer os seguintes resultados. Vamos verificar? Depois de clicar em ver análise completa, o auditor vai apontar as inconsistências e cruzamentos no arquivo. No painel de resultados, o auditor mostra todos os resultados que foram realizados a partir da análise dos arquivos e clicando sobre qualquer resultado é possível ver todos os detalhes e voltando no menu pode escolher outra opção a qualquer momento. Uma observação muito importante, Giovana, é que grande parte das análises, cruzamentos e os relatórios eles são gerados a partir da análise do plano de contas referencial da Receita. E se a empresa ela não gerar esse plano de contas referencial, o resultado ele pode ficar comprometido ou não ser realizado. Muito bem lembrado, né, Michele? E agora falando sobre as ocorrências que o e-Auditor aponta nas análises, você pode mostrar pra gente como que funciona e dar alguns exemplos das ocorrências que geram mais dúvidas nos clientes? Claro, Giovana, eu vou dar alguns exemplos de algumas inconsistências, como verificar o detalhamento dessas ocorrências e a dica também. Perfeito. Giovana, vamos pegar alguns exemplos de algumas ocorrências. Por exemplo, o auditor apontou a ocorrência 712, que é apresentada quando uma conta de ativo possui saldo credor. Clicando sobre a setinha expandir, eu consigo ver o detalhamento da ocorrência. Em geral, as contas do ativo possuem natureza devedora, exceto em casos de contas redutoras, como no caso as contas de depreciação, por exemplo. Portanto, o e-Auditor emite um alerta sempre que é informada uma conta de ativo com saldo credor, para que o cliente verifique se o lançamento está correto. O auditor também realiza a análise inversa, verificando se a conta de passivo, que em geral possui natureza credora, está informada com saldo devedor. Outro exemplo é a ocorrência 691, que é apresentada quando é informada uma conta referente a banco. As contas do banco com saldo credor, ou seja, negativas, não devem ser demonstradas como redução dos demais saldos bancários, mas sim como uma conta de passivo circulante, exceto em alguns casos. Portanto, sempre que uma conta classificada como conta de banco movimento tiver saldo credor no final do período, o auditor emite um alerta. Michele, e essa ocorrência 711, o que ela apresenta?
Essa ocorrência, Giovana, ela é apresentada quando é informada uma conta referente a banco movimento com saldo credor, ou seja, negativa, e a conta caixa possui saldo devedor positivo. Se a empresa possui saldo negativo no banco e saldo positivo em caixa, é de se esperar que a empresa cubra o saldo negativo para evitar pagamento de juros bancários. Quando a empresa apresenta saldo negativo no banco e saldo positivo de caixa, gera a presunção de ativo fictício, ou seja, um saldo de caixa que na realidade não existe. Como a gente pode ver, Giovana, tem muitas ocorrências que são apresentadas a partir da análise do arquivo da ECD. E seria interessante o cliente verificar todas as ocorrências, né? A gente só deu o exemplo de algumas ocorrências e como verificar esse detalhamento. Michele, agora vamos falar um pouco sobre os cruzamentos. A gente sabe que o fisco, quando ele recebe o arquivo da ECD, ele cruza com diversos outros arquivos para verificar se tem inconsistências, né? Então é muito importante que o cliente também faça esses cruzamentos. Agora a gente pode ver como que a gente verifica esses cruzamentos no e-auditor? Podemos sim, Giovana. É fundamental que os clientes realizem os cruzamentos desses arquivos antes de transmitir para o fisco. Então agora a gente vai explicar como fazer esses cruzamentos. Vamos dar um exemplo agora do SPED contábil com o SPED contribuições. Aqui, Giovana, neste cruzamento são apresentados os valores referentes às receitas e de valores de PIS e COFINS a recolher, informados nas declarações e a diferença entre eles se houver. Agora vamos verificar o cruzamento entre o SPED contábil e o SPED fiscal. Nesse cruzamento são apresentados os valores referentes às receitas, valores de ICMS e IPI a recolher, os valores das compras e despesas com energia elétrica e comunicação, e também os valores do estoque informado nas declarações e a diferença entre eles se houver. Já aqui no cruzamento entre SPED contábil e ECF, serão apresentadas as divergências entre planos de contas da empresa, plano de contas referencial, centro de custos e os saldos das contas contábeis antes e depois do encerramento do exercício. Michele, o e-auditor também gera o relatório plano de contas da empresa versus código de aglutinação versus o plano de contas referencial. Você pode explicar para a gente o que esse relatório apresenta? Claro, Giovana, vamos demonstrar para vocês. Esse relatório, Giovana, ele vai apresentar a relação das contas contábeis da empresa e qual foi o código de aglutinação e a conta referencial que foram cadastrados para cada conta no arquivo analisado. Esse vínculo ele é feito pelo cliente, o relatório é apenas um demonstrativo. Michele, quais são os demonstrativos contábeis que o e-auditor gera a partir das análises? O auditor ele gera o balanço patrimonial, DRE, balancete de verificação, DLPA e DMPL. E como que o e-auditor apresenta esses demonstrativos? Vamos demonstrar como ele faz essa apresentação. O balanço patrimonial e a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, são apresentados a partir das contas referenciais. E sua periodicidade é igual à do registro J005. Portanto, se a empresa informou seus demonstrativos contábeis anualmente no SPED contábil, o balanço e a DRE gerados pelo e-auditor serão anuais. Mas se a empresa informou os demonstrativos trimestralmente, o balanço e a DRE também serão trimestrais. Agora vamos para o balancete de verificação. Ele exibe a movimentação de todas as contas da empresa mensalmente, com base no plano de contas referencial, e a partir desse relatório, será possível o cliente realizar vários estudos sobre as movimentações das contas e conferir diversos valores existentes no arquivo da ECD. De forma similar ao balanço e à DRE, sua periodicidade é igual dos demonstrativos contábeis informados na ECD. Já a DLPA, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstra as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, com base no plano de contas referencial apresentando resultados trimestrais e anuais conforme for o encerramento da empresa. Por último, a DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que demonstra a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido com base no plano de contas referencial, apresentando resultados trimestrais e anuais conforme for o encerramento da empresa. Michele, além das demonstrações contábeis, o que mais o e-auditor gera a partir da análise da ECD? O auditor também gera um relatório de índices. Esses relatórios eles são apresentados a partir de resultados mensais e são úteis para a empresa realizarem estudos e análises a partir dos valores apresentados. Então a gente pode ver um pouquinho agora como que eles funcionam? Sim, eu vou demonstrar agora para vocês como verificarem esses relatórios. Eu vou demonstrar agora para você, Giovana, alguns exemplos desses índices. O resultado dos cálculos dos índices é dividido em índices de endividamento, de estrutura de capitais, de resultado de giro, de imobilização, liquidez e de rentabilidade. Por exemplo, os índices de liquidez são compostos por índices referentes à liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata, liquidez geral e liquidez de recursos próprios. Os índices de rentabilidade
são compostos por índices referentes à margem bruta, margem operacional, margem líquida, rentabilidade do patrimônio líquido e retorno sobre o ativo. Michele, mesmo depois de todas essas explicações, o que o cliente da e-auditoria pode fazer caso ele ainda tenha alguma dúvida sobre a ECD ou sobre qualquer outro assunto? Nossos clientes, eles podem abrir um ticket através do e-atendimento, que a gente vai explicar agora como que funciona. Vamos ver então. Aqui no menu do e-atendimento, é só preencher os dados que a nossa equipe de atendimento especializado entrará em contato para auxiliar com as dúvidas. Isso, Michele, o importante é o cliente não ficar com dúvida, porque entregar informações erradas pode acabar trazendo prejuízo. Muito obrigada pelos esclarecimentos de hoje, Michele. Eu que agradeço, Giovana. Pessoal, termina aqui mais um webinário da e-auditoria. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!